Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito aqui nesse canal, espero que todos estejam bem, é um prazer enorme ter você aqui comigo mais uma vez. Bom pessoal, hoje eu gostaria de comentar sobre A Noite dos Mortos-Vivos, filme de 1990, remake dirigido por Tom Savini. Bom, o motivo desse remake existir é um pouco peculiar, tá? Porque foi motivado pela necessidade do próprio Jorge Romero de tentar retomar o controle legal e financeiro também da obra original de 1968, na qual já publiquei uma análise aqui no canal, um grande clássico do terror, um filme que estabeleceu esse subgênero de zumbis, mortos-vivos, essa concepção moderna que a gente tem se deu graças ao Jorge Romero. E aí o Jorge Romero ele queria tomar novamente o controle da obra porque tinha caído no domínio público, porque tinha acontecido um erro, um pequeno erro da distribuidora, quando eles foram mudar o título do filme, eles esqueceram de adicionar o copyright. O título de copyright então iria garantir os direitos autorais da obra, e como isso não foi feito, o produtor John Russo e a equipe original então buscavam então lucrar com uma nova versão, já que o longa original, né, como eu estou falando, teve esses problemas de direitos autorais, aí permitia com que qualquer pessoa lucrasse sem poder então pagar diretamente ao Jorge Romero. Por isso esse remake foi pensado. O Jorge Romero, então, diretor do longa original, acabou assinando então o roteiro desse remake e também acabou atuando como produtor. Ele começou a escrever o roteiro do filme depois que o Menahem Golan, né, um cineasta israelense, que trabalhou inclusive na empresa Canon Group, ele era coproprietário da empresa, The Canon Group, que trabalhava na produção de filmes de baixo orçamento. Bom, depois que ele manifestou interesse em refilmar o longa de 1968, e aí o Tom Savini, que é uma grande lenda do gênero terror, né? Uma grande lenda conhecido pelos seus grandes trabalhos, pelos seus excelentes trabalhos com maquiagem e efeitos especiais, né? Ele foi inicialmente contratado apenas para concluir os efeitos especiais mesmo, né? Mas aí de alguma forma o Jorge Romero acabou convencendo ele a dirigir esse filme. E as filmagens principais, né, do filme ocorreram então na Pensilvânia, em Washington, na primavera de 1990. E aí também houve uma longa batalha judicial pelos direitos do filme, além de um descuido, como eu falei, né, que acabou impedindo então a inclusão, né, do aviso, né, de direitos autorais. E aí isso fez com que o Jorge Romero visse pouco lucro, né, com a sua própria obra. Bom, e aí para contextualizar toda a situação, o título original do filme era para ser Night of the Flesh Eaters, né, que traduzindo seria A Noite dos Comedores de Carne, só que esse nome era bem parecido com um outro longa-metragem, The Flesh Eaters, de 1964. E aí o que acontece? A distribuidora do filme, a Water Reed Organization, acabou então pedindo que o título fosse alterado para Night of the Living Dead, que é o título que conhecemos hoje, A Noite dos Mortos-Vivos. Só que aí essa mudança repentina veio com um deslize, infelizmente, porque para garantir os direitos autorais de uma obra audiovisual, né, naquela época, naquele período, era preciso sinalizar então com o símbolo de copyright, né, junto com a abertura do filme, e isso infelizmente não foi feito. Eles esqueceram então de sinalizar a propriedade intelectual do filme. E aí, né, nessa ausência de símbolo, garantiu que o filme fosse lançado diretamente como domínio público. Isso quer dizer o quê? Que qualquer pessoa poderia obter uma cópia e exibi-la em público, né, quantas vezes quisesse, até cobrando ingressos por isso, né, dependendo. E isso com certeza pesou no bolso da distribuidora original, né, porque eles não estavam embolsando nenhum valor, né, nas bilheterias. E aí esse acidente permitiu que o longa fosse amplamente exibido em eventos menores, cinemas de pequeno porte, drive-ins, todo tipo de estabelecimento que quisesse passar esse filme, né? Após ser atacada por um zumbi e ver seu irmão morrer, Bárbara, interpretada por Patrícia Thelma, fica desesperada e se vê em perigo. Isso obriga ela a então pedir ajuda em uma casa isolada, perto de uma fazenda. Lá ela conhece Ben, interpretada por Tony Todd, e um grupo de pessoas. Com isso eles tentam lidar com a situação, liderando o grupo contra os mortos, e isso faz com que eles lutem o máximo para poder garantir a sobrevivência. Bom, eu não vou dizer que esse remake de 1990 ele influenciou diretamente uma onda de remakes e reboots no cinema, mas eu acredito que ele possa de alguma forma ter contribuído para essa tendência
né, de remakes, né, final da década de 90, início dos anos 2000, na qual essa onda de remakes estava em alta, né? Então, cada filme clássico, cada franquia, seja Halloween, O Massacre da Serra Elétrica, Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo, né, ou outros filmes clássicos, no início dos anos 2000, esses filmes estavam ganhando então uma refilmagem, né? O roteiro do filme é assinado pelo Jorge Romero e aqui você percebe que esse remake ele é bem fiel ao material original, segue uma fidelidade. Claro que o Jorge Romero acrescenta algumas mudanças que, ao meu ver, são muito bem-vindas. O Tom Savini e o Jorge Romero, então, eles queriam atualizar a protagonista Bárbara. Uma das mudanças que eu gostei, para mim, são bem-vindas é essa. Se tratando da personagem a Bárbara, você tem aqui nesse remake um contraste com aquela versão frágil, né? E assim, ela era um pouco mais frágil e também ela estava muito em choque, muito chocada, muito desesperada com a situação, não sabendo digerir o que estava acontecendo ali naquele momento. Aqui, nessa versão de 1990, você percebe que ela é uma protagonista feminina mais forte, né? Ela se impõe mais, ela toma atitudes, né? Então é muito legal ver que ela teve mais espaço para desenvolvimento aqui nesse filme. E aí, enquanto no filme original ela era uma vítima passiva da situação, aqui ela é mostrada como uma sobrevivente ativa, corajosa. Você torce pela personagem dela, tá? É uma mudança que, ao meu ver, é muito bem-vinda. E aqui você tem um filme que, ao meu ver, tem um ritmo bem mais acelerado que o original. E, claro, aqui você tem uma fotografia bem mais colorida, né? Eu só acho que, tipo assim, o filme original ele tem uma atmosfera mais crua, mais realista, talvez pela simplicidade da produção, né, a ausência de efeitos especiais, e também por conta da tensão, né? Tipo assim, você tem um suspense no filme original, você tem toda uma atmosfera de tensão, né? Toda uma atmosfera sombria que, ao meu ver, esse remake não consegue replicar, tá? Acho que a fotografia em preto e branco do filme original ela é bastante efetiva na construção do terror, tá? Em momentos de tensão e suspense também, até por conta da cobertura da mídia, né? A cobertura da mídia é muito mais presente no filme original, então você vê que os personagens ali estão vulneráveis, estão sendo bombardeados a diversas informações, né, de pessoas ali na mídia tentando informar o que fazer, né, qual protocolo você tem que tomar para lidar com esse tipo de situação, e aí faz com que a situação fique mais caótica, mais perturbadora, ao meu ver. Porém, esse remake ele também tem os seus méritos, tá? Eu até gosto desse remake, eu gosto dessa refilmagem de A Noite dos Mortos-Vivos, essa versão de 1990. Confesso que eu prefiro a versão original, né, do Jorge Romero de 1968, mas esse remake também tem um grande espaço, tá na minha fileira de filmes favoritos. Bom, o Tom Savini, né, como eu falei, é uma lenda do terror, tá? Ele sempre contribuiu com o seu excelente trabalho na parte da maquiagem, efeitos especiais, né? Foi uma pessoa que contribuiu muitas vezes com a franquia Sexta-feira 13, né, na qual eu já abordei aqui no canal a maioria dos vídeos. E assim, o Tom Savini ele relatou que a pré-produção desse filme, né, a pré-produção e a produção foram difíceis, né? Ele diz que foi o pior pesadelo da vida dele, porque apenas 40% das ideias que ele tinha, né, as ideias originais dele foram para o corte final, e isso devido a algumas limitações orçamentárias e até conflito com os produtores, né. Bom, eu sei que se eu der play nesse filme sempre teria uma grande opção de entretenimento, tá? É um remake que preserva a qualidade do filme original, né? Claro que aqui você tem cenas mais explícitas, né, de sangue, violência, ótimos efeitos especiais, tá? Uma coisa também que eu tenho que destacar, a direção de arte é bastante competente e a trilha sonora do Paul McCullough, tá? A trilha sonora desse filme ela combina perfeitamente com o tom que o filme apresenta, tá? Assim como a trilha sonora do filme original também era icônica, tá? O filme original ele só tem esse peso, né? Ele só tem uma atmosfera assustadora, tá? Muito por conta da trilha sonora que acaba contribuindo, né, com essa experiência de terror. Assim, como eu falei, eu prefiro o filme original, pra mim é melhor, né? Pra mim é um pouco mais assustador, mas ainda assim eu gosto muito desse remake aqui também, tá? É um remake que consegue atualizar esse grande clássico para a década de 90. Bom, para A Noite dos Mortos-Vivos, esse remake de 1990, eu dou uma nota 7. Vou fechando minha análise por aqui, espero que todos tenham gostado. A gente sabe que o primeiro filme ele era recheado de comentários sociais muito impactantes, né?
esse filme carece um pouco disso, mas ainda assim acho que esse remake ele é bastante competente, tá? Muito obrigado a todos pela paciência e pela atenção. Recomendo o filme para quem quiser assistir. Se gostou, deixe seu like, comente sua opinião abaixo. Vou ficando por aqui. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos e até mais.